Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, estamos sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, ao vivo com algumas exceções, né? Ontem, por exemplo, programa gravado, você acompanhou aqui pela Santa Cecília TV neste horário, não é? A cobertura da apuração do Carnaval, né? Os resultados do Carnaval, do desfile das escolas de samba de Santos, no grupo principal, vitória da Escola de Samba Unidos dos Morros, né? Os parabéns aqui do ponto de vista para a Prefeitura de Santos, né? Pelo evento. Para a escola campeã do Carnaval, mais uma vez, a Unidos dos Morros, um belo desfile, como fez a vice-campeã também, a União Imperial, para a qual eu torço sempre, não é? Foi vice, tá bom, né? Campeã ano passado, valeu. O título importante ano passado, campeã e este ano vice. Mais uma vez, os parabéns, né? E saudações à campeã Unidos dos Morros. Parabéns especialmente, claro, aqui ao time da casa, não é? Grande cobertura nos desfiles, grande cobertura ontem na apuração e ao Santa Portal, que recebeu um número gigantesco, né, de votações pela melhor escola, pelo melhor desfile, enfim, né, algo realmente impressionante. Valeu muito, então, a participação de você aí no nosso Santa Portal e acompanhando a Santa Cecília TV, que é a grande parceira, né, da cidade nos grandes eventos, sem dúvida nenhuma, né? E ontem o programa teve gravado, a gente não teve oportunidade de externar aqui os nossos sentimentos, que eu vou fazer agora, né, claro, a família do Nelson Teixeira, não é? Reitor, presidente da Uniluz, a Universidade Lusíada, não é? Tem lá uma série de faculdades importantes, a mais famosa e tradicional, claro, é a Faculdade de Medicina, não é? A primeira Faculdade de Medicina aqui de Santos. O Nelson Teixeira, através da Fundação Lusíada, se tornou aí um dos grandes parceiros da cidade, não é? Fazendo obras importantes, com UPA, participando aí dos grandes eventos da cidade. Foi uma cabeça diferenciada, né? Um homem diferente e, lamentavelmente, adoeceu, né? E acabou partindo ontem, na madrugada, de segunda para terça, aos 89 anos. Então, a família do Nelson Teixeira e a família da Fundação Lusíada, né? Da Uniluz, os nossos sentimentos, tá certo? Lembrando que de segunda a sexta-feira, o ponto de vista sempre ao vivo, 1h30 da tarde, e você confere também sempre a discussão e o debate em cima dos assuntos importantes para a cidade, para a região metropolitana, a educação, a saúde, o meio ambiente, o transporte, enfim, os principais problemas do nosso dia a dia e os temas de interesse nacional sempre debatidos com profundidade. E a nossa reprise, você confere e acompanha com a gente sempre a partir das 8 da noite. Nessa edição, o espaço mais direcionado a São Vicente. Prazer, mais uma vez, receber aqui o prefeito da cidade, Pedro Gouveia, do MDB. Prefeito, tudo bem? Prazer tê-lo a bordo mais uma vez. Olá, Boturão, Augusto, Marco, um prazer enorme estar aqui, podendo, mais uma vez, falar da cidade de São Vicente, falar das novidades, de tudo aquilo que tem acontecido nas terras vicentinas. Opa, nas terras de Martim Afonso. Augusto Capô de Casa, diretor da Santa Casa da Misericórdia de Santos, né? Ao quem eu cumprimento aqui o Augusto e, claro, vou estender aqui, né? Ao provedor, né? Ariovaldo Feliciano, ao vice-provedor, o Carlos Teixeira Filho, o Cacá, tomaram posse na última segunda-feira, uma festa belíssima lá na Santa Casa, né? No consistório da Santa Casa, que não foi suficiente, né? Para abrigar todos os convidados, a gente esparramada pelos corredores, enfim, né, o salão lá embaixo lotado também, as pessoas que foram lá abraçar e cumprimentar o provedor, reeleito para o seu terceiro mandato, né? E isso significa que as coisas vão caminhando bem na Santa Casa. E aproveito para cumprimentar aqui também o amigo Paulo Viazovski e o sempre amigo também Rafael Vita, presidente e vice do Plano de Saúde da Santa Casa, ou Santa Casa Saúde, também tomaram posse lá na última segunda-feira. Desejo também sucesso, né, aos dois e também, claro, ao provedor e ao Cacá, né, agora estreando como vice-provedor da Santa Casa. Parabéns, viu, Augusto? E prazer também, mais uma vez, ter você aqui com a gente. Obrigado, Boturão. Vou mandar o seu abraço para o provedor, para o Cacá, também para o Paulo e para o Rafael Vita, que neste momento, aliás, amanhã... Está na Ásia. Estará na Ásia. Eu não entendi a sua risada, né? Não entendi essa risada. Mas o Rafael vai ter a felicidade de conhecer as terras asiáticas, né? Num período não tão propício. Propício assim, né? Deus queira que tudo corra bem, né? Vai dar, se Deus quiser. Nada aconteça por lá. E o Marco Santana lá na ponta, sempre acompanhando as redes sociais, as transmissões nossas aqui do Ponto de Vista e a sua participação
muito importante conosco. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar, Augusto, prefeito Pedro. Eu não posso deixar de registrar aqui o meu protesto veemente contra o comportamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Já demonstrou mais uma vez que ele é completamente despreparado para o cargo. Ele fez uma ironia de cunho sexual contra uma jornalista, quando na verdade não atinge pessoalmente ela, mas atinge todos os jornalistas, todas as mulheres, todos os brasileiros. É uma figura que já se demonstrou completamente despreparada para o cargo. Então eu acho que agora é o momento de todos nós, mesmo quem votou e quem não votou, que é o meu caso, mas quem votou principalmente Jair Bolsonaro, de exigir um mínimo de compostura, uma obediência à liturgia do cargo. E uma primeira providência que o Jair Bolsonaro deve adotar é naquela hora que ele vai conversar com a imprensa ali, ele separar, acabar com aquela coisa ali de fazer um chiqueirinho para os apoiadores incondicionais dele, que ficam ali pressionando, ali ficam vaiando, ficam dando risadinha, ficam elogiando as respostas do presidente. Isso é uma postura digna do presidente da República. A imprensa que representa o povo deve ser tratada com muito respeito. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para você que está na reprise. Você sabe, 12h30 acabou ao vivo, né? E a reprise só começa às 8h. Tem esse espaço de tempo onde qualquer coisa importante, desimportante, confusa, alucinógena, tudo pode acontecer na nossa estranha República Brasileira, né? Sobre a questão do presidente, não adianta, né? Não tem jeito, ele é assim. Já tem pedido aí de... Ele teve um ato de falta de decoro, né? E me parece que já existem alguns juristas estudando a possibilidade de entrar com alguma medida, né? Se vai vingar ou não. Eu acho que você falou tudo, Marcos. Ele precisa se controlar um pouco. Mas não adianta. Né? É o tipo é o comentário que não há necessidade, né? Não tem um contexto. Eu acho que eu vi uma das entrevistas onde ele cobra a imprensa lá no dia... acho que ele está tão incomodado com, talvez, versões diferentes das afirmações dele, e aí ele para ali, você pode ver, é naquele momento que sempre cria esse tipo de polêmica. Quando ele está ali, tem uma claque lá, e aí, eu acho que se ele se controlar com isso, não vai ter muita dificuldade. Agora, se ele continuar parando ali, vai ser complicado. E tem uma coisa curiosa. O Bolsonaro não tem freio. Não tem freio. Não tem freio ético, né? Ele fala o que vem à cabeça e acabou. Não adianta. Acabou. O general Heleno tentou conversar com ele a respeito disso, foi público, notório, né? Até a resposta que ele recebeu do general Heleno, aliás, que ele deu ao general Heleno, foi o seguinte: trata da tua área. De política, entendo eu. O que ele quer dizer com isso? Eu vou continuar falando para o público meu. Acabou. Meu público é fiel. É isso mesmo. Isso a resposta é isso mesmo. Razão. Infelizmente, ele faz isso. Agora, isso atrapalha a imagem do país no exterior, comentários inúmeros. O País publicou que mais o Brasil teve um presidente grosseiro desse jeito, enfim. Mas é bom. Agora, você acha que vai parar a maneira que... A única coisa que teria possibilidade de acontecer, Pedro Gouveia, ele não parar mais ali. Eu acho. Ele seguir direto para o Palácio, né? Para evitar essas situações. Acho que seria a única forma, né? Não sei o que você pensa. Cria uma polêmica desnecessária em cima, né, de um assunto que não teria necessidade de, né, ter sido abordado dessa forma, ter sido feito essa brincadeira, né? Uma brincadeira que acaba, né, chateando aí a muita gente. Muito bem. Por falar no presidente da República, nós lembramos que ele vem para a base naval do Guarujá, né, no Carnaval. Gostou mesmo, né? Ele gosta de nós aqui, isso é muito importante. Acho que ele vem mesmo. Né? Acho que ele vem mesmo. Você já tem alguma informação aí? Eles estiveram ontem na Santa Casa, a equipe que faz o acompanhamento, né? Estiveram ontem fazendo a vistoria, que é tradicional. É possível que ele venha.
É bom isso, né? Eu acho. É Você muito não acha, bom, Pedro? muito bom, muito bom. pra Presidente, Mais um registrar. almoço, quem sabe, uma visita. Exatamente, Presidente, vou estar aí. Se ele quiser me chamar para ir. Qual é a próxima demanda? Se ele quiser me chamar para almoçar lá, eu vou estar à disposição do presidente, com certeza. Qual seria a próxima demanda? Ah, tem bastante, viu? Tem bastante, tem bastante. O que não falta são demandas. Mas ele foi muito gentil conosco, né? Nos atendeu, né, de uma maneira que trouxe uma solução para a questão da ponte. Lembrando que a ponte, né, é do governo do estado, a responsabilidade, o responsável legal. E nós estamos, na verdade, arrumando a casa do vizinho. É verdade. Porque a União, o governo federal, possibilitou, né, essa ajuda, esse recurso para que a gente possa estar fazendo essa obra. Então, nós estamos aí hoje resolvendo um problema que deveria de ser uma obrigação do governo do estado. Então, eu aqui, né, sempre vou estar à disposição do presidente. Se ele precisar de companhia aí para almoçar com ele durante os dias de carnaval, a gente está à disposição. Não, eu acho que a gente aqui tem uma postura nítida. Tem uns malucos aí que, mas você critica. Pô, a economia não anda. O PIB é abaixo do PIB da Dilma e do Temer, não é? Que o Temer deixou 1,3 e o governo do Bolsonaro, o Paulo Guedes, vai fazer um 0,8, 0,9. Você quer que a gente faça o quê? Bata a palma para isso? Tem 12 milhões de desempregados ainda, ele disse que isso ia ser revertido, ia zerar o déficit público, uma série de promessas do ministro Paulo Guedes que não se concretizam, né? Aí ele chama o funcionário público de parasita, aí ele diz que as empregadas domésticas não podem ir para a Disney, que não sei o quê, o dólar a 4 e pouco tá bom. Mas é uma série de absurdos que ele fica colocando aí. E, obviamente, que a gente, para fazer aqui um programa honesto, né, a gente critica as aberrações. Por outro lado, a gente vai cansar de elogiar o presidente Jair Bolsonaro se ele tiver olhos para cá. Pô, óbvio. É lógico. Tem um problema aqui na Ponte dos Barreiros, ele vai resolver. Isso é evidente. Se ele resolver a questão da ligação seca Santos-Guarujá, fantástico para todos. Vamos aplaudir o Bolsonaro por olhar aqui para a nossa região. Agora também, ninguém pode aceitar que o presidente da República veio a público e disse que a jornalista queria dar o furo, né? O furo contra mim. Não é um furo, não é que um furo no jornalista, é o furo. Quer dizer, não tem cabimento o presidente falar uma coisa dessa. Ele precisa controlar essa verborragia que ele tem. Agora, por outro lado, estamos aplaudindo aí o fato dele ter liberado essa verba para a Ponte dos Barreiros, que o Pedro Gouveia vai explicar aí na sequência, né, como é que isso vai funcionar. Só um pequeno comentário. Primeiro, registrar a participação do secretário do Meio Ambiente, Marcos Libório, que acompanha a gente aqui, a audiência qualificada no ponto de vista. Um grande abraço, Marcos Libório. Agora, um abraço, Libório. Prazer tê-lo aí conosco. Edgar Buturão, com relação ao Paulo Guedes, também tem muito destemperado verbalmente. Muita gente acha que ele saindo do governo acaba o governo Bolsonaro. Aliás, ontem ele chegou a pedir o cargo, a demissão do cargo e foi convencido o Jair Bolsonaro e dos mais aproximados do presidente a se manter no cargo. General Heleno também. Eu acredito, até pelas informações que chegam para a gente, de que ganha muita força no governo o nome do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é um economista da mais alta capacidade, que vem dando bons resultados aí à frente do Banco Central, e seria uma espécie de plano B aí para o caso do Paulo Guedes sair do cargo. Então eu acho até que seria uma mudança muito positiva, porque o Roberto Campos, ele entende muito do assunto e ele tem uma visão completamente diferente de Paulo Guedes. Para começar, ele não odeia pobre. E eu acho que o Ministério da Economia estaria em mãos muito melhores com o Roberto Campos Neto. Vamos aguardar, né? Eu continuo naquela mesma batida, né? Aquele grupo todo que teve lá atrás, né? Malan, Armínio, Gustavo Franco, Pércio Arida, um pouquinho mais velhinhos, né? Do que estavam naquela época. Mas você pode reforçar com o Eduardo Gianetti, você tem aí o Marcos Lisboa do INSPER, que diz que não volta para o governo, mas de repente volta e tal, sei lá. É um time de gente que conhece a máquina pública e conhece o Brasil. Bom, Pedro Gouveia, a verba foi liberada lá pela Caixa, não sei se já está na conta da Prefeitura ou não, você explica direitinho, e como é que vamos aí, então, usar esse dinheiro para recuperar a Ponte dos Barreiros. Buturão, é importante a gente ter essa oportunidade até de explicar, porque as pessoas acham que o dinheiro está lá na conta da Prefeitura e que a Prefeitura pode ir fazendo o uso desse recurso, né, para fazer a obra de uma maneira mais rápida. Não é assim, nós temos a autorização, né, do Ministério, temos o convênio assinado com a Caixa
esse recurso ele vai cair na conta da Caixa e gradativamente, conforme o andamento da obra, vai sendo pago, né, conforme a medição for feita da obra na ponte. Mas antes disso, nós temos que cumprir uma série, né, de questões aí, como o projeto executivo que foi feito da parte primeira da obra, que é a obra emergencial que nós iremos fazer, que é a correção das 52 colunas. Esse projeto a gente já entregou para a Caixa, está em análise da Caixa. Agora nós estamos entregando na sexta-feira um projeto básico geral, que é de 100% da obra da ponte. Aí nós teremos uma próxima reunião que a Caixa apontará lá se está de acordo ou não com a forma do projeto, tanto executivo como projeto básico geral. Com isso, a Caixa ela vai liberar para a gente um laudo autorizativo para que nós possamos fazer a contratação de uma empresa. Então, acredito que na primeira semana de março a gente esteja fazendo a contratação dessa empresa para a empresa iniciar as obras. E aí, conforme a obra for sendo feita, a Caixa vai liberando recurso para a Prefeitura fazer o pagamento dessa empresa. Então, nós estamos aí cumprindo cada um desses passos, dessas metas estabelecidas dentro, né, de um cronograma de obras que a gente faz uma ideia de que dentro de um prazo de até 90 dias após a obra iniciada, a gente, né, tenha essa primeira fase da obra já concluída. Então, isso tudo é dentro de um planejamento que nós estamos fazendo. Com essa primeira fase da obra concluída, nós iremos à Justiça tentar fazer com que a Justiça permita a abertura, pelo menos parcial, da ponte, conforme nós temos já um entendimento e uma conversa feita com o juiz e com o promotor, para que a gente tenha essa abertura parcial da ponte, que a gente possa aplicar lá, como nós fizemos alguns meses atrás, o SIG-PARE. Isso já vai dar uma tranquilidade para as pessoas, porque daí a gente vai poder permitir o fluxo de veículos, de ônibus sobre a ponte. Então, tudo isso está sendo trabalhado, a gente, né, não tem um dia não tratado desse assunto. Quase que diariamente nós temos reuniões para poder ver como é que está o andamento disso, conversando com a Caixa, conversando com o governo federal. Os nossos secretários estão, né, totalmente debruçados em cima desse tema para que a gente tenha agilidade e consiga aí, o mais rápido possível, ter a liberação da ponte. Paralelamente a tudo isso, nós, como temos já esse projeto básico da ponte, da obra geral da ponte, da obra total da ponte, nós já iremos também iniciar o processo de contratação, né, fazendo uma licitação para contratar uma empresa que fará essa segunda fase da obra, que é a obra total. Então, nós não estamos perdendo nenhum minuto, nós estamos correndo atrás disso para que nós possamos, até o final do ano, nós termos 100% da obra já feita e realizada, e assim a gente consiga trazer a tranquilidade para as pessoas que todos os dias têm que passar pela ponte. A gente, obviamente, que vai tomando algumas medidas, que são medidas paliativas, não são as medidas que a gente queria. É óbvio que eu queria que a ponte estivesse aberta, que a gente não estivesse enfrentando esse problema. Claro. Mas sempre falo também, Boturão, não fui eu que criei esse problema, muito pelo contrário. Esse é um problema que vem de alguns anos atrás e que nós estamos dando a solução. Nós conseguimos, junto com o presidente da República, com a deputada Rosana Vale, nós conseguimos trazer a solução para esse problema, para essas 150 mil pessoas que moram na área continental. Então, isso é uma demonstração nossa de respeito. Então, a gente está colocando lá na ponte um posto avançado de saúde para poder atender as pessoas. Nós temos ali policiamento, tanto polícia militar como guarda civil. Nós criamos ali um núcleo de trabalho 24 horas, né, na cabeceira da ponte, ali onde que era o Tripulantes do Futuro. Então nós temos uma equipe lá dando toda assistência, colocamos as bicicletas, as carrosselas. Essa semana nós colocamos lá aqueles carrinhos elétricos, tipo de golfe, para poder atender as pessoas com maior dificuldade de locomoção, os idosos, as idosas, gestantes, pessoas... Eu vi essa notícia, não tinha essa informação, mas achei legal a iniciativa, né? Você colocar
para que as pessoas possam, pelo menos, Exatamente, circular para que a com gente mais possa- tranquilidade. Mais tranquilidade Não e é? segurança, né? E segurança. E a né? cada Claro. dia lá nós vamos ouvindo as ideias das pessoas, ouvindo as dificuldades das pessoas que têm que transitar ali aqueles 600 metros ali de ponte a pé, e a gente vai conseguindo melhorar, dar um atendimento enquanto a gente não consegue a reabertura da ponte. 600 metros, né? O tamanho da pista do Sambódromo do Rio de Janeiro, por exemplo, que é o mais famoso do mundo, é 800 metros. Você vê que é quase, uma caminhada. quase uma passarela do samba, né? A ponte. Né? É bacana o prefeito explicar direitinho, porque as pessoas querem ver a obra e Sem tal, dúvida. ficam ansiosas, né, Augusto? Eu fico muito incomodado, Boturão, com a inoperância do governo do Estado. Porque esse assunto, como o Pedro falou, não surgiu na gestão do Pedro e nem causado pelo Pedro. Né? O problema da Ponte dos Barreiros é um problema histórico de muitos anos, que sempre incomodou a população e que não teve daquele responsável direto, que é o governo do Estado, a devida atenção. E depois desse episódio, né, que o presidente, de forma bastante pontual, foi lá e disse, não, nós vamos ajudar porque a população não pode sofrer, eu acho que faltou humildade também no governo do Estado, não sei se isso aconteceu, Pedro, então se isso aconteceu, deixo aqui, retiro a minha crítica, mas acho que o Estado deveria, mesmo com a participação do governo federal, ter ido ao município e estendido a mão, município de São Vicente, o que o Estado pode fazer para agilizar, para melhorar, para auxiliar, porque se continuar essa condição dos estados passarem as responsabilidades para o município, acabou. Os municípios não têm mais recurso. Eu acho que isso já está claro. Você pega o convênio, o município está ajudando na escola estadual. Salvo engano, no último programa, você colocou isso, que a merenda... Bem lembrado. É o município que vai lá e coloca. Não é uma responsabilidade... A merenda do Estado. A merenda do Estado. Então, daqui a pouco, nós vamos chegar numa situação que é melhor o município fazer a gestão, nós já discutimos isso aqui, a proposta, né, municipalizar a gestão do país seria mais adequada, e inverter essa pirâmide de distribuição de impostos e o município arcar com essas responsabilidades. Por quê? Se tem insegurança, os caras batem na porta dos prefeitos. Se tem falta de saúde, batem na porta do prefeito. Se a educação não está bem, bate na porta do prefeito. Os problemas estruturais, batem na porta do prefeito. E, na verdade, pouco o município recebe dessa distribuição. Então, eu faço aqui uma crítica, não vi o Estado se manifestar nesse episódio de forma contundente, dizendo assim, olha, o governo federal fez a parte dele, mas a responsabilidade é nossa, a ponte é nossa, nós vamos ajudar, vamos agilizar, ou vamos dar o projeto, enfim, qualquer coisa assim, né? E não podemos esquecer que ali passa uma linha férrea, não é isso? Sim, exatamente. Olha como extrapola a responsabilidade só do município. Ali tem uma operação ferroviária. Então, a coisa é muito maior do que apenas a Ponte dos Barreiros, que liga uma área continental a uma área insular. É muito maior, é muito mais do que isso, envolve milhares de pessoas que dependem daquela linha de comunicação com o centro de São Vicente e a estrutura que São Vicente oferece. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, o Pedro Gouveia vai explicar e responder aqui o Augusto Capô de Casa sobre uma manifestação do Estado ou não, né? E sobre essas dificuldades aí do Estado, o Estado passando obrigações para o município, essa coisa toda. Em 1996, no Parque Balneário Hotel, o então governador Mário Covas assinou a metropolização, oficializou a região metropolitana da Baixada Santista com 9 municípios. Numa entrevista coletiva, infelizmente eu não tenho mais a antiga Rádio CBN, né, do Grupo Tribuna, eu não tenho mais essa gravação, não sei, dos anais lá do Jornal A Tribuna, é possível que ainda exista essa declaração. Mas o Covas disse que aquilo que estava acontecendo ali seria, na verdade, o futuro do Brasil que ele acreditava. Ele diz naquele momento, os estados não vão aguentar para que se criar uma relação entre regiões metropolitanas e a União. Vamos para o intervalo, voltamos já já.
Muito bem, de volta à sequência do Ponto de Vista, aqui o Augusto Capô de Casa, à minha esquerda, diretor da Santa Casa, o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e o Santana atento aí às redes sociais, às informações que vão surgindo. Augusto deixou no ar aí a pergunta sobre a manifestação do governo do Estado ou não, né? Mesmo depois do Bolsonaro viabilizar, né, através da Caixa, a restauração, a reforma das obras, as obras para a reforma da Ponte dos Barreiros. Prefeito. O que o Augusto falou é exatamente o sentimento de todos nós vicentinos. Nos sentimos totalmente desamparados, abandonados em relação não só ao assunto da ponte, a todos os assuntos que acabam sendo de responsabilidade do Estado ou com participação do Estado. Nós não temos respostas, nós não temos apoio, nós não temos nem a solidariedade por parte do governo do Estado para tentar nos ajudar. Eu lembro aqui, no início de 2019, no dia 2 de janeiro, o governo do Estado tirou 170 milhões de São Vicente, de convênios já assinados, de obras em execução, de projetos já iniciados, a exemplo de saúde, que nós conseguimos, né, um convênio de custeio para poder incrementar, melhorar a saúde de São Vicente, que foi cancelado. Nós tivemos que refazer, replanejar tudo aquilo que estava, né, praticamente já em andamento. Então, a questão da ponte foi mais uma demonstração, né, do quanto que o governo do Estado não está presente ajudando a cidade de São Vicente. Eu falo aqui em relação à questão da ponte porque a ponte ela é do Estado, é evidente, documentalmente nós provamos que a ponte é do Estado. É lógico, ela está no município de São Vicente, liga a área insular, a área continental, tem toda uma discussão no sentido de que nós também somos solidários, né? Uma responsabilidade solidária, mas nós nunca deixamos de assumir isso. Agora, quem teria que fazer a obra da ponte é o Estado, não seria o governo federal. A exemplo da Ponte Pêncil, que eu sempre falo, a Ponte Pêncil, a manutenção, a reforma, a obra, é o Estado que faz. Exatamente fez isso. E faz. Exatamente isso. Quer dizer, não dá para ser a Ponte Pêncil ser vista de uma maneira e a Ponte dos Barreiros de outra. É verdade. Eu ia comentar isso com você. E se nós olharmos... a Ponte dos Barreiros é muito maior, né? Sim, e muito mais importante, Sim, porque faz mais uma ligação. Nós temos a ponte do Mar Pequeno. Que também é do Estado. Que também então, veja, eu entendi a tua preocupação em dizer assim, olha, não estou me furtando as minhas responsabilidades. Mas não acho justo também, nós temos que ser corretos, não acho justo São Vicente ter a responsabilidade de um equipamento que não é dele. Então, acho que a Ponte dos Barreiros nunca recebeu nenhum tipo de investimento significativo na, não vou dizer reconstrução, mas na restauração devida. É verdade. E é histórico isso. Eu acho que há 20 anos se fala desses problemas e já tiveram aí secretários que quando vieram deixaram lá, falaram bobagens, ficou na imprensa. Então, veja, nós estamos falando de uma população que já tem uma série de dificuldades. A população da área continental sofre lá uma série de dificuldades. Tenho certeza que a prefeitura tenta amenizar, mas há lá os problemas da falta de estrutura em alguns bairros. Agora, quando o Estado começa a não cumprir com a sua responsabilidade, começa a ficar difícil. É verdade. Né? Então, eu só queria deixar registrado isso, porque eu até agora não vi uma manifestação adequada do Estado. O Estado deveria chegar e dizer, olha, o governo federal vai ajudar, o município está ajudando, mas nós não vamos nos furtar a colaborar, para que a população saiba que o Estado existe, senão não tem sentido. Vou colaborar com 4 milhões. Bom, eu acho o seguinte, né? A ponte é do Estado, o Estado não reconhece, diz que é de São Vicente, não tem problema nenhum. Seja a ponte de São Vicente, tá bom, Estado, a ponte é de São Vicente. Não interessa, tinha que viabilizar uma maneira de São Vicente fazer essa obra. Concorda comigo? Essa é a situação. Era o que isso é um detalhe apenas, a ponte é do Estado. A gente aqui entende assim, o prefeito provou isso. Mas que não fosse, tinha que fazer concorda, Augusto? Tinha que fazer um investimento aqui que viabiliza 40 milhões, 48 milhões, 50 milhões, pelo amor de Deus. Dentro do orçamento do Estado, né? Isso é muito pequeno. Assim como o Augusto deu exemplo aqui
da nossa parceria, da nossa solidariedade junto ao Estado em relação às escolas do Estado. Sim. Nós hoje temos um convênio, uma parceria... Você paga a merenda de todas as escolas estaduais? A merenda não? de todas as escolas do Estado. Todas as escolas do Estado. De São Vicente é a prefeitura que faz a alimentação escolar dos alunos. Então, isso eu estou falando da ETEC, estou falando das escolas. Então, veja, nós poderíamos também, por conta, já que é para romper todo tipo de relação e tal, então tá bom. A nossa parte aqui a gente também, né, não vai fazer, não vai tocar esse convênio, cancela o convênio, muito pelo contrário. Início do ano renovamos o convênio, temos servido a alimentação escolar, que é muito melhor da que anteriormente era servida. Então, assim, a gente tem que cuidar das pessoas. Agora, politizar esse problema da forma como o Estado fez, que o governador João Dória tem feito, isso é um absurdo com a população de São Vicente, é um absurdo com a região, porque muitas pessoas ali sabem o quanto que isso afetou também a região, né, em relação a trânsito, em relação às cidades vizinhas. As pessoas que moram lá na área continental, muitas dessas pessoas trabalham na cidade de Santos, trabalham na cidade de Cubatão, trabalham em outras cidades. Essas pessoas se deslocam todos os dias. Se o Estado, minimamente, tivesse feito aquilo que estava planejado, fazer a terceira fase da obra do VLT junto com a segunda, a gente não estaria aqui discutindo o problema da ponte, porque a ponte estaria já resolvido o problema. Assim como o Augusto falou também, passa uma linha férrea ali. A gente tem a rodoviária e a gente tem a férrea. Pela férrea, onde que passaria o VLT? Obviamente que quando foi feito o estudo, que é esse estudo que o Estado não entregou para a gente, que é esse projeto executivo, ali, automaticamente, a MTU anunciou lá atrás que era viável fazer uma reforma na ponte, que faria uma reforma na ponte e com isso daria condições de levar o VLT até a área continental, até o Samaritá. Que também isso criaria algo muito positivo para o Estado, porque o Estado tem que subsidiar todo mês com recursos, com dinheiro, colocar dinheiro na empresa BR Mobilidade, por conta de que não há um equilíbrio financeiro nessa questão do VLT. Se nós tivéssemos essa massa toda da área continental utilizando o VLT, se o VLT estivesse até a área continental, tenho certeza absoluta que isso não seria necessário. Desculpa, Botrão, só queria fazer aqui um comentário importante. Quando, logo do início do projeto do VLT, isso foi apontado porque, na verdade, o VLT seria uma substituição do antigo TIM, que ligava, né? Trem intermetropolitano. Que tu ligava a área... Oi? O pessoal nem lembra mais do TIM. Não lembra? Você tocou muito bem. Isso tem mais de 20 anos. A área foi vendida. Eu me recordo muito bem que a venda seria o recurso destinado à ligação com a área continental através de um... E o VLT, que de certa maneira substituiria anos depois essa proposta, acabou excluindo a área continental. Então, impediu que milhares de pessoas pudessem vir trabalhar e se utilizassem desse meio de transporte. Mas eu queria lhe fazer duas perguntas. Uma, desativar o TIM foi um equívoco. Foi um equívoco. E você sabe o TIM estava todo arrebentado quando o governo Covas assumiu, e tinha uma quebradeira, situação horrorosa e tal. Mas, na verdade, a opção melhor teria sido uma reformulação ali no TIM. E você sabe qual foi uma das alegações? Desativação. Que o pessoal pulava a catraca. Uma das alegações que as pessoas não respondem, porque não respeitam, mas não existia a estação. Então, mas eu queria fazer basicamente duas perguntas. Uma a respeito se o VLT efetivamente vai atender, quando eu digo efetivamente, se o governo do Estado sinalizou a ida do VLT para a área continental. E a segunda pergunta é, há 2 semanas, eu sei que é uma pergunta indigesta, mas é importante para a população saber. Há 2 semanas atrás,
todas as cidades do país, da região sul, da região sudeste, sofreram com as chuvas. Creio eu que São Vicente também deva ter sofrido, como Santos sofreu. Eu gostaria de saber se a prefeitura tomou ações, quais as ações está fazendo para minimizar esses problemas, se o Boturão me permite a pergunta. Não, a pergunta estava na pauta aqui. Você esticou o olho aqui e olhou. Colou. Em relação, né, às enchentes que nós tivemos, né, por conta dessas chuvas, né, violentas que tivemos nos últimos dias, tomamos várias medidas, né, emergenciais, dando toda assistência às famílias, às pessoas, né, que sofreram com esses alagamentos, mas obviamente que nós temos também uma série de obras, né, de microdrenagem na cidade para que a gente possa gradativamente corrigir esses problemas. Agora, uma obra de macrodrenagem que nós esperamos, que nós temos feito todo um planejamento para iniciar essas obras ainda esse ano, é um recurso que a gente está aguardando também vir do governo federal, que é do Finisa. São 30 milhões que a gente está buscando esse recurso desde o final do ano passado. Já foi aprovado pela Câmara Municipal a autorização para conseguir esse financiamento, só que precisa ter um remanejamento orçamentário no governo federal para que a gente consiga a liberação desse recurso. A cidade de São Vicente aguarda isso, como vários outros municípios do país estão aguardando também. Com isso, nós vamos fazer aquela obra da Bacia do Cachapuã, aquela obra histórica da cidade de São Vicente, que a gente mexe no canal da Alcides, da Lorival e da Penedo. Vai trazer um reflexo positivo em pelo menos 5, 6 bairros, né, que são vizinhos ali do Cachapoã. E que sofrem com as enchentes. Então, isso será muito positivo. Além disso, falei dessas obras que estão sendo feitas. Esses dias mesmo das chuvas, nós estivemos fazendo uma visita em alguns lugares que a gente precisa reativar os sistemas de comporta também na cidade de São Vicente. Fomos no Bitaru, olhamos, fomos ali na Náutica também, então já há também um projeto para que a gente possa colocar essas comportas. São Vicente, o ano passado, buscou junto ao governo do estado e nós tivemos aprovados os nossos projetos na FEIDRO para conseguir colocar essas comportas de volta na cidade. Então isso será uma obra muito importante que vai minimizar também esses problemas que muitas vezes daí não depende só da questão chuva, mas também com a influência da maré. Então, com as comportas a gente consegue fazer essa contenção e essa água não retorna para dentro dos bairros. Então, nós estamos trabalhando em relação a isso. E a outra... Se o VLT... E a outra pergunta... Se é uma sinalização, né? Está sinalizado então, pelo Estado, né? Estava sinalizado. Até o governo passado estava sinalizado, tinha esse compromisso. Hoje, todas as falas do governador João Dória, elas são muito desanimadoras no sentido do VLT terceira fase. Eu não tenho sentido muita confiança nas falas dele quando ele se pronuncia em relação ao VLT para a área continental. Então, acho que isso é uma coisa que fica difícil até da gente fazer uma avaliação, mas eu não vejo de forma animadora os posicionamentos dele quando ele fala do VLT. É uma pena, né? Porque a gente vê o VLT funcionando aqui, né? Vem lá dos Barreiros, né, de São Vicente, passa aqui vem aqui para Santos, enfim. E é um espetáculo o VLT. Né? Um espetáculo. O veículo leve sobre trilhos, na acepção da palavra, não faz barulho, é confortável, tem ar-condicionado, funciona às mil maravilhas. Agora, evidentemente, né, que precisa ter novas ligações, precisa ser ampliado aí essa rede. E a gente fica lamentando, né, Augusto? Mas você só que é de atender mais a antigo área aqui, né? O Augusto que é mais antigo, porque há 50 anos a gente não tem aqui, né, um veículo leve sobre trilho. Fala a verdade. Olha, não, a gente estava brincando, sempre tem brincadeira, a verdade é essa. Mas se atendesse a área continental, seria um avanço muito grande. Muito grande. Muito econômico. Grande, econômico. Pra ajudaria próprio, o trânsito. Exatamente. Ajudaria demais o trânsito, porque a população se locomove, a área continental fornece uma mão de obra para todos os municípios, né? E quando você lembrou do Covas na assinatura da criação da região metropolitana, nós temos ainda 2 grandes entraves. Nós somos uma região metropolitana, mas as pessoas pagam uma tarifa intermunicipal.
Quer dizer, as empresas podem até não colocar a quantidade de ônibus suficiente nas linhas intermunicipais, mas a tarifa é intermunicipal. Que raio de região metropolitana é essa que você passa? O consórcio de saúde não é regional, ainda é municipalizado. Então, veja, enquanto esses entraves não forem superados, nós não temos uma região metropolitana. Nós temos cada município tentando se salvar nessa confusão, como você diz, na República Brasileira. O governador João Dória tem uma visão completamente diferente, né, dos políticos tradicionais. Né? Ele é pelo Estado mínimo, né? Saúde, educação, segurança pública e mais absolutamente nada. Né? Todo o resto tem que funcionar aí pela iniciativa privada, enfim, porque o Estado não tem mais condições, não tem mais dinheiro. Só que para você fazer essa transformação, né, você está tratando de gente, né, Pedro? E você não pode... Ele tem que ter essa noção, como tinha o Alckmin, como tinha o Márcio, o Serra, o Covas, enfim, e percebiam que a coisa não podia ser feita assim, da noite para o dia. Não tem como fazer essa alteração assim rapidamente. Né? A ideia é positiva. Positiva. Exonerar o Estado lógico, super claro. positivo, é tudo que a gente quer. Claro. Mas você não pode deixar, enquanto isso não acontece, isso não é algo real, você não pode deixar de atender as pessoas, você não pode deixar de colocar a mão no problema e resolver. Agora, o governo do Estado, que tem feito, ele tem o pensamento e ele acha que o problema não existe. Ele simplesmente, é porque ele vive num mundo totalmente diferente das pessoas. Então, obviamente que ele não sabe o drama que é uma pessoa ter que atravessar 600 metros a pé uma ponte, debaixo de chuva, debaixo de sol. Então, com criança. Né? Então, a gente, assim, ele não sabe a realidade, não vive a realidade. Agora, sonhar algo é importante, a gente quer isso para o Brasil, na verdade. Não é só para o Estado, é para o Brasil. Mas a gente não pode esquecer que o problema continua lá. Então, tem que resolver. Isso é uma mudança para 20 anos. Vamos para um rápido intervalo. O Marcos Santana tem aí algumas participações, né? Na volta, a gente fica sabendo delas. Já, já. Muito bem, voltamos aqui à sequência do ponto de vista. O Marcos Santana tem aí algumas participações. Exatamente. Duas participações. Primeiro, o Orlando Andrade, ele faz uma defesa do Jair Bolsonaro. Ele diz o seguinte: é fácil julgar o Bolsonaro e a sua equipe quando se esquece que tem o ator Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e o maravilhoso Alcolumbre no Senado, travando as pautas e negando medidas provisórias com comemorações. Olha, eu nunca vi, sinceramente, não estou lembrado. Se você tiver alguma lembrança, me envie aqui, porque eu não estou lembrado de ouvir do Bolsonaro esse tipo de reclamação em relação ao Congresso. Né? Ele tem um cuidado, eu nunca vi ele atacar o Maia, nunca vi ele atacar o Alcolumbre, enfim. E lembrando, no Senado tem um filho do Bolsonaro lá, né? O enrolado Flávio Bolsonaro, na época de deputado estadual do Rio de Janeiro. E na Câmara Federal tem o outro enrolado, Eduardo Bolsonaro. Tem dois filhos lá para fazer lá o meio-campo para ele, correr atrás das pautas importantes, enfim. O problema é o seguinte: a reforma administrativa até agora não foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional. E aí? Cadê o Alcolumbre? Cadê o Maia? Enfim. A reforma tributária tem duas reformas na Câmara, as duas são do Congresso. Ué. A do governo, se é que entrou, vai entrar depois, ou entrou depois. Né? Então, sinceramente, eu acho que o Congresso é complicado, tem que ser cobrado, né, sempre. Tem uma série de falcatruas aí envolvendo deputados, senadores, presidentes da Câmara presos, né, como é o caso do Eduardo Maia, outros envolvidos em uma série de coisas, não tem dúvida nenhuma. Ninguém está defendendo aqui está dizendo que tem paladinos, né, no Congresso brasileiro. Não é nada disso. Agora, sinceramente, eu não lembro de reclamações por parte do presidente. Né? Já foi uma relação mais crítica, né, no início, né, dessa relação entre depois a coisa harmonizou, Senado, né? Câmara, mas depois eu acho que isso harmonizou. Eu, né, sinto isso também. Não vejo, né, óbvio que deve ter algum... Eu acho que o que dificulta e isso vem acontecendo desde o governo, é a comunicação. Veja, você tem na Câmara e no Senado representantes de várias categorias, né? E a categoria dos funcionários públicos tem uma mobilização muito grande dentro do Senado e dentro da Câmara Federal. Quando você tem um ministro que vai lá e diz assim, o funcionarismo público só tem parasita. Veja, a gente sabe que existem os problemas, a gente sabe que a estabilidade gera esse problema. Daí a você
colocar isso da maneira como se colocou, você cria o quê? Um grupo contra as propostas que por ali passarem, seja do governo, seja do Você sabe o que parece? Parece que ele não é o ministro. Parece que ele é um observador, da cena política e econômica do país, então ele tem liberdade para comentar e falar o que ele quer. Essa costura, ela precisa... Veja, faz parte a política. O Pedro aqui é um prefeito, tem essa habilidade política, já foi vereador. Então, ele sabe como se trata isso, não é? Você tem o legislativo, que tem a sua independência, que quer ser respeitado. Você tem o executivo, que precisa do legislativo, mas não pode ser dependente. Essa harmonia, como construir isso, essa é uma sabedoria. O Bolsonaro, eu acho que o que pega, foi o que nós falamos aqui, é o cercadinho. Toda vez que ele para no cercadinho, é uma paulada. E é todo dia, né? Você tocou num ponto, é todo dia. Você tocou num ponto que é fundamental. Eu acho o seguinte, que as cretinices que o Jair Bolsonaro fala não tem nada a ver com relação com o Congresso. Nunca foi fácil uma relação com o Congresso para nenhum presidente. Sem dúvida. O Lula achou que ia resolver com o mensalão, pagando lá os sujeitos ali, deu no que deu. A Dilma resolveu peitar e foi retirada do posto, né? O Jair Bolsonaro ele tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com as pessoas. Tanto é que os próprios políticos, os deputados do seu partido, ele brigou, conseguiu brigar. E o Fernando Henrique, você esqueceu, o Fernando Henrique fez o quê? Entregou parte do governo para partidos que faziam a base dele. PMDB, aquelas mutações de DEM, PFL, aquela coisa toda. Então, todos os presidentes tiveram essa dificuldade. Você tem razão. Você já pensou o prefeito sair de casa todo dia, a ter um grupo ali de imprensa? Aí, Pedro, por favor, prefeito, tal, não sei o quê. Choveu, olha aí, alagou a cidade, eu tenho que dinheiro pago para o funcionalismo, meu funcionalismo está custando muito, agora eu não sei como é que eu vou arrumar aquilo lá. Aí, no dia seguinte, sai, ei, prefeito, tudo bem? Não! Tem que ver lá a ponte caiu e agora ninguém passa. Se você fosse se tratar dessa maneira com a imprensa, o que seria impossível você tocar o seu governo, concorda? Então a gente sabe, é o estilo do Bolsonaro que atrapalha. E agora o Paulo Guedes, na minha opinião, está apertando, já falei aqui, ele apertou a tecla F. F. Ele entregou o cargo presidente da República. Não sei o que estou falando, não. O Santana também sabe, aqui todo mundo viu o que aconteceu. Foi feita uma reunião de emergência no Palácio, com ele, com o vice-presidente, o presidente da República, o vice-presidente, o general Heleno e o Paulo Guedes, onde ele foi convencido a continuar, porque seria um trauma muito forte contra o governo. Agora, Pedro Gouveia, vem aí o Carnaval 2020, né? O que vamos ter aí para a cidade, qual é a expectativa, enfim. São Vicente já tradicionalmente tem, né, os blocos, as bandas que saem pelas ruas da cidade, com algumas mais tradicionais, né, como Babaianas Sem Tabuleiros, que leva, né, uma multidão às ruas. Né? Tem o Bicho Pegou, tem uma série de bandas aí que vão, durante esses dias todos aí de carnaval, fazer essa grande folia, essa grande festa. A Secretaria da Cultura, que é responsável, né, pela organização do evento, mas cada uma das bandas elas têm a sua responsabilidade também. Cada uma das bandas, ela tem que ter, né, uma formação jurídica, ela tem que ser uma pessoa jurídica para poder se inscrever, para poder buscar o apoio por parte da prefeitura. A prefeitura, ela libera o som, ela libera gradil, acaba colocando lá palco. Então, ela dá uma estrutura para que a banda possa se organizar e fazer lá no seu bairro, nas ruas do bairro, a sua festa. Então, a responsabilidade, é importante a gente falar aqui, ela é das bandas, a gente pede, né? Tenho pedido muito para todas, né, as bandas que vão participar desses dias de carnaval, dessa grande festa, que eles tenham bastante responsabilidade junto com todos os foliões, para que eles possam ali, né, ter um bom comportamento, que eles possam fazer algo que não traga nenhum prejuízo para a cidade e para aquelas pessoas que vão estar também brincando o carnaval. Especialmente a questão da segurança, né? Exatamente. A gente está cansado aí de ver aqui em Santos, São Paulo, Rio e tal, confusões. Você coloca muita gente junto, sempre brincar, né? É um barril de pólvora. Né? Então as pessoas têm que ir com o espírito de se divertir, de brincar, né? Da folia. Não dá para ir lá querendo, né, aprontar, arrumar confusão, ir com a intenção de arrumar briga. Diga, Santana. Temos outra participação aqui
o Marcos Paiva, ele pergunta sobre qual foi a participação do irmão do presidente, Alexandre Paiva, sobre a participação do irmão do presidente Jair Bolsonaro na questão da ponte. Ele lembra aqui que o irmão Renato Bolsonaro era funcionário fantasma da Assembleia Legislativa, e ele pede também para o senhor fazer uma avaliação da sua gestão, principalmente no que se refere às melhorias para a área continental de São Vicente. Vamos lá. Alexandre, né? Alexandre, o Renato Bolsonaro foi de uma gentileza incrível. Ele, né, mora no Vale do Ribeira, ele ficou sabendo do assunto da ponte e acabou ajudando, né, com ligação, intermediando isso e mostrando a importância do problema que nós estávamos, né, enfrentando. E com isso, acredito que acabou dando agilidade para que a gente conseguisse resolver as coisas, porque eu recordo aqui que em março do ano de 2019, eu já tinha ido com a deputada Rosana Vale conversar com o ministro, levamos lá alguns temas, entre eles a questão de alagamentos na cidade de São Vicente, e também levamos o problema da ponte. A coisa ficou lá no ministério, tudo. Agora, a partir do momento em que o presidente entra no circuito, tudo muda, e em 15 dias a gente está assinando o contrato com a Caixa, o convênio, para que a gente possa fazer essa obra. Então, eu só tenho a agradecer ao Renato, mas ele não fez nada, absolutamente nada, que não tenha sido talvez uma ligação para o irmão dele, pedindo para que desse uma olhada com, né, um olhar bastante atento a esse tema. Não fomos a Brasília, ele não ficou vindo para São Vicente, não sei... Uma ligação que foi o que fez toda a diferença. Eu falei isso aqui e mesmo que fosse, qual é o problema? Também não entendo. Qual é o problema de você ajudar. ter alguém querendo ajudar? O presidente da República, né, é irmão do cara. O cara mora na região da Baixada, ele mora no Vale do Ribeira, está na Praia Grande toda hora, está em São Vicente. Qual é o problema dele ajudar? Qual é o problema dele levar uma demanda? Aí eu tenho que criticar a imprensa. Foram buscar, não, mas ele ajudou, mas com que dinheiro ele pagou passagem? Mas é seu problema. É seu problema. O cara se predispôs a intermediar um contato. Prefeito, o senhor está precisando de algo? Eu estou vendo. E se ele tem uma namorada na área continental de São Vicente, qual é o problema? E se ele tem amigos na área continental de São Vicente, qual é o problema dele ajudar? Tem deputado que tem mandato, ganha de salário para isso e não se preocupou em correr atrás, qual é o problema de uma pessoa que nem é candidata? E o Jair Bolsonaro, quando esteve na Santa Casa, fez questão isso. Meu irmão não é candidato a não, e não vou deixar. Não pode. A lei não permite. Mas estou dizendo, além da lei, vamos tirar uma questão da lei, e olha que eu não estou defendendo o Bolsonaro, porque eu não sou Bolsonaro, hein? Mas eu faço questão de ser justo. Qual é o problema de alguém que mora numa região e fala, eu estou preocupado, é um problema sério, não é brincadeira, o Estado está omisso. Criticar o João Dória, ninguém critica. Dizer que o João Dória estava de costas para o problema, ninguém falou. Criticar o camarada que é irmão do presidente, se o Jair Bolsonaro fosse meu irmão, eu ia ligar para ele, amigo, eu tenho uma lista de coisas aqui para resolver, não é uma só. É o repasse de recursos para a Santa Casa, é o acelerador linear da Santa Casa. Eu iria fazer isso, ia dar uma lista de coisas. Já que o Estado nos preocupa, no caso da Santa Casa, o Estado de São Paulo está reduzindo o repasse do Santa Casa Sustentável. Está reduzindo o repasse. O Estado de São Paulo não contribuiu com um tostão para a adequação da Casa Mata para tratamento de pacientes oncológicos em toda a região. Então nós temos que começar, as pessoas às vezes começam a atacar muita pedra, desculpa. Eles não sabem exatamente onde é que o cara ajudou. Se ele tivesse dificultado, vá lá, mas o cara ajudou, né? Eu vou dizer uma coisa, eu conheci Campinas. Campinas era menor que Santos. Eu lembro, eu era pequeno, minha mãe tinha familiares lá e tal, vindos de Portugal, essa coisa toda. Eu conheci Campinas com
8, 9 anos de idade, né? Estou com 29. 20 anos só, com esse Campinas. Era porque a cidade era menor, que era uma boa cidade, né? Aí Campinas teve um boom extraordinário, né? Nos anos 1980, 80 e poucos. Orestes Quercia foi governador do estado quando? 87, 88, 80... Ah, foi o Quercia? Não. 100%, não. Foi uma explosão industrial que houve em Campinas. Agora, que ele levou muito investimento, muito empreendimento, muita indústria para a região de Campinas. O PMDB, capitaneado pelo Quercia, ajudou demais o interior. Aquela região. Ajudou demais. É lógico. E só para você concluir o que você estava falando, né? E o Alexandre fala para a gente fazer aqui uma avaliação, né, do nosso governo em relação à área continental. A área continental recebeu, né, nunca na história da área continental, ela recebeu tantos investimentos como nós fizemos ao longo desses 3 anos. Abrimos 4 creches, vamos abrir mais 2 creches novas, padrão MEC, com capacidade para 200, 250 crianças. Abrimos o hospital no Humaitá, abrimos equipamentos de saúde no Rio Branco. Fizemos, né, nós estamos concluindo agora a duplicação da Avenida Quarentenário. Asfaltamos, né, ruas de diversos bairros na área continental. Foram mais de 50, 70 ruas aí que nós asfaltamos dentro da área continental. Levamos uma faculdade pública para a área continental. Então, a área continental ela recebeu muitos investimentos importantíssimos ao longo desses 3 anos. E esse ano ainda nós teremos muitas outras obras importantes lá para a área continental. E uma delas aqui, que é o meu desejo, nós estamos construindo um pronto-socorro na área insular, que é um pronto-socorro de 3.200 metros, que fica ali na Minas Gerais, na linha vermelha. E eu quero levar esse mesmo modelo da construção desse pronto-socorro para a área continental. Então, nós já estamos fazendo um estudo para ver o tamanho que precisaria de um pronto-socorro para ser construído ali no Rio Branco, que é o meio, né, o centro de toda a área continental. Então, ainda esse ano, se Deus quiser, a gente vai ter também um pronto-socorro novo na área continental. Falando aqui em primeira mão para você, o desejo e o resultado de uma reunião que nós fizemos com a secretária doutora Vera, que é a secretária da Saúde, pedindo para ela levantar esses dados, essas informações. Então, Alexandre, área continental, a gente vai continuar trabalhando para poder levar mais investimentos para lá. E a cidade está embaixo do lixo, prefeito, ou não? Nada, isso aí é problema superado, graças a Deus. Cidade limpa, cidade bem cuidada, com uma zeladoria presente. Mas não queremos era, hein? fazer muito mais. Não era, hein? Não era, hein? Até dezembro de 2016, a cidade de São Vicente estava embaixo do lixo. É verdade, bem lembrado. Mínima, não é? Para se fazer na cidade é pelo menos mantê-la limpa, viu, Augusto? Você sabe disso, né? Santana também, foi prova. Eu vi a cidade embaixo do lixo, né? Ruas, avenidas, frente à praia, era lixo pela cidade inteira, né? Hoje a cidade está limpa. Claro que o munícipe quer mais, evidentemente, mas, ó, a cidade tem história, a cidade não começou com o Pedro, né? Nem vai acabar com o Pedro, lógico. Agora, vai um pouquinho para trás, né? Veja como estava e veja como está. Prefeito, sempre um prazer recebê-lo aqui. Até a próxima. Valeu. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos, em especial você que nos assistiu até agora. Obrigado, Augusto. Um abraço, hein? Obrigado, um abraço. Marcos Santana sempre conosco, de segunda a sexta, ponto de vista, 1h30 da tarde, ao vivo, aqui na Santa Cecília TV. E a nossa reprise você acompanha às 8 da noite. Tchau. Obrigado.